Feliz sábado, igreja. É uma alegria estar aqui nesse lugar que antes eu acompanhava só pelas redes sociais do meu amigo pastor Reinaldo, via aqui fotos, etc, né? Como que o mundo é pequeno, né? E hoje estou aqui falando para vocês. Quero saudar aqui a todos os ouvintes ali que nos assistem, aí pelas redes sociais, pela tela de um celular ou de um computador. É uma alegria e um privilégio. Eu que estou chegando aí há cerca de um mês aí na associação. Meu nome é Jander, sou pastor dessa igreja. E uma honra e um privilégio estar aqui, pastor Reinaldo e Ana, pessoas que eu tenho admiração. Para vocês que não sabem, mas eu era funcionário do nosso colégio IPAI, e o pastor Reinaldo Coutinho fez uma semana de oração lá, Ana. E aquela semana de oração marcou minha vida, aí, Gustavo, positivamente, no colégio que você também conhece bem. Louvado seja Deus, pastor Reinaldo, porque Deus te usou e continua usando para a honra e glória dele, né? E estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, e o título é Os Intocáveis de Deus. E o primeiro texto desta manhã se encontra ali em Daniel. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Daniel. Pastor Reinaldo está lembrando aqui do encontro que teremos ali às 16h, hoje na igreja do Morumbi. O convite é para todos, mas especificamente ali para os líderes de todo o distrito, às 16h, lá na igreja do Morumbi. Livro de Daniel, capítulo 5. Eu vou resumir aqui a história. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus convidados. Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém para que os reis e os seus nobres, as suas mulheres e suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas no templo de Deus, e o rei e os seus nobres. Verso 5. Mas de repente apareceram dedos de mãos humanas que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado, e os seus joelhos batiam um no outro, e suas pernas vacilaram. Verso 30, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. Eu quero aqui resumir essa história. Quando o rei fazia uma festa, nós podemos imaginar que era uma festa grandiosa, né? Imponente. E a Bíblia fala que esse rei fez uma festa para 1000 pessoas. Você imagina ali o grau e o nível daqueles convidados? O rei não faz ali qualquer festinha, era uma festa importante, imponente, e convidou 1000 pessoas. E conta-se a história que, num determinado momento da festa, o rei chamou ali um dos seus servos e falou o seguinte: olha, a festa está ficando assim meio monótona, e eu quero apimentar essa festa. Vai lá e pega umas taças e começa a servir para as minhas mulheres, os meus convidados, dentro dessa taça. E a história fala também que um dos seus servos falou o seguinte: rei, essas taças são consagradas, essas taças não podem ser usadas para esse fim. E o rei falou assim: eu sou o rei, vai lá e pega as taças. E quando os seus servos começaram a servir vinhos naquelas taças, a Bíblia fala que dedos de mãos humanas começaram a escrever uma mensagem toda especial na principal parede do palácio. E a Bíblia também acabou de relatar aqui que o rei, quando ele viu esses dedos escrevendo na parede, o seu rosto ficou pálido. Sabe quando você vê alguma coisa e choca? Os seus ombros caíram e os seus joelhos começaram a bater um no outro. Ali ele percebeu a escolha errada que ele tinha feito, mas não tinha como voltar atrás.
Ele foi até avisado por um dos seus servos ali, olha, não toque nessas taças são santas, são consagradas, não podem ser usadas por esse fim. Mas ele achou que estava acima do poder e de qualquer coisa, e ele tocou em coisas santas, e naquela mesma noite o rei Belsazar foi morto por esta irreverência. Vamos para a segunda história. Segundo Samuel, por gentileza, acompanhe aí, segundo Samuel. Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do verso 3. Na minha tradução diz o seguinte: puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram na casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela, Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, de harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu, Uzá, ao lado da arca de Deus. Também quero resumir aqui a história da arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Aonde a arca estivesse, ali ela tinha todo um simbolismo, e ali aquele local, aquela cidade, aquela região se tornava ali privilegiada, porque estava ali com a arca. E a história fala, e você sabe, ela foi raptada. Por cerca de 40 anos ali, mais ou menos, ela estava ali raptada, e depois ela conseguiu, ali todas as pessoas conseguiram pegar a arca de volta e estava voltando para a sua terra original. E acabamos de ler, foi um dia de grande festa, ali Davi e todas as pessoas estavam ali cantando louvores, porque a arca que simbolizava a presença de Deus estava voltando ali para o seu habitat natural. E a arca, ela era toda coberta de ouro, Desculpa aqui a imagem, mas foi uma imagem que melhor poderia passar a mensagem que eu gostaria de passar aqui para vocês nessa manhã. Mas a arca ela era toda coberta de ouro, ali os anjos, os querubins com as asas abertas, ali dentro da arca tinha alguns instrumentos, entre eles os 10 mandamentos, e ela tinha uma regra: ninguém poderia tocar na arca. Está isso em Números. Um dia que alguém tocasse na arca, iria morrer. E quando ela precisasse ser transportada, ela precisava ser transportada assim, nesses varões e sobre os ombros dos levitas. Essa era a regra. E, conforme acabamos de ler, os levitas estavam transportando essa arca em cima de um carro de bois, A próxima imagem também é de internet, mas para vocês também terem uma ideia, Colocaram em cima de carros de bois, e os versos falaram que os bois tropeçaram. O que nós podemos imaginar isso, e deduzir? Naquela época não tinha estradas asfaltadas, eram estradas de chão, poderia ter chovido alguns dias antes, criado algum buraco, o boi pisou ali, tropeçou, a arca que estava em cima ia cair, e Uzá era um desses personagens aí da imagem. Quando ele viu que a arca ia cair no chão, ia arranhar, ia amassar, ia estragar, o que ele fez? Ele segurou a arca para ela não cair. Ao contrário de Belsazar, a primeira história que eu li, de um rei que achava que estava acima de todas as coisas, que foi avisado, mas estava mal intencionado e Deus o castigou, a história de Uzá é um pouco diferente, mas com o final a mesma coisa. Eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer para Deus, pastor Reinaldo, lá no céu. E essa é uma delas.
Eu vou perguntar mais ou menos assim: Deus, o Senhor não lê os nossos pensamentos e as nossas intenções? O Senhor não viu que Uzá estava melhor intencionado possível? Ele apenas quis colocar a mão para proteger a arca. Sinceramente, hoje, como pastor, eu não tenho essa resposta para lhe dar. Por que que Deus castigou Uzá, se ele sabe da melhor das intenções de Uzá? Mas uma coisa eu sei te dizer. Se tem alguma coisa, algum elemento que está na Bíblia, e a Bíblia fala que é santo e sagrado e que nós não devemos tocar de forma errada, é melhor eu e você obedecer. Eu separei aqui alguns elementos que a Bíblia traz como santo e sagrado. E o primeiro elemento que eu coloquei aqui é a Bíblia. A própria palavra de Deus fala que ela não pode ser tocada de maneira errada e nem ser blasfemada. Voltaire, um filósofo e um escritor francês muito famoso, ele morreu em 1778. Mas antes de morrer, ele falava o seguinte: olha, a Bíblia, daqui no máximo uns 50 anos, ela vai ser, olha, não vai existir mais Bíblia no mundo. Só vamos ver a Bíblia nos museus. Ele profetizou isso, que a Bíblia era um livro ultrapassado em 1778 e que ela iria ser extinta e ia ser vista nos principais museus do mundo. Em 1778 ele morreu. E alguns anos depois, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou aonde ele residia, aonde que era a casa dele. E hoje, a Sociedade Bíblica de Genebra imprime dentro do seu lar Bíblias para o mundo todo. Olha só, que ironia, né? Uma pessoa que falava mal e perseguia os cristãos, falava mal da Bíblia, falava que ela ia acabar, aonde ele residia e aonde ele escrevia ali os seus textos, hoje é a Sociedade Bíblica de Genebra. Ele falou mal da Bíblia, e a Bíblia é um livro, até hoje, muito bem usado. E é um livro que melhora a nossa qualidade de vida para melhor. A Bíblia, ela precisa ser tocada mais vezes. Quem sabe eu e você, muitas vezes na rotina diária da semana, nós tocamos na Bíblia muito poucas vezes. E nós precisamos tocar mais nela de maneira correta. O próximo elemento que a Bíblia fala que é santo e sagrado e nós não podemos tocar de maneira errada é o sábado. A vida, ela é, a cada dia mais, o tempo urge, né? Tenho certeza que é assim para você também, mas quando eu chego lá no escritório, quando eu vejo, já é meio-dia, hora de almoçar. E almoço, volto para o escritório, quando eu vejo, já é 5:30 da tarde. O tempo voa. E é assim acontece durante a semana. E o inimigo, ele é muito astuto. Ele quer que eu e você toquemos no sábado de maneira errada. Com esse mundo agitado que eu e você convivemos, ele quer que você toque no sábado de maneira sutil. O sábado hoje, não sei que horas que vai terminar o pôr do sol, mas vamos colocar 5:30 aqui para o nosso exemplo, 5:30. Ele vai querer que você hoje às 5 horas, meia hora antes do pôr do sol, toque no sábado de maneira errada. Atendendo alguma ligação, ligando. Se algum time seu está jogando, assistir ali a televisão, ou ligar ali, acessar uma página da internet para você assistir ali e ver que horas que está. Ele só quer meia hora hoje. Passa 2 sábados, ele vai querer que eu e você toquemos no sábado por volta de 4 horas da tarde. Daqui 1 mês, ele quer que eu e você toquemos o sábado logo depois do almoço.
Eu costumo dizer que para nós adventistas é muito fácil guardar o sábado até na hora do almoço. A gente faz o pôr do sol na sexta, come um pãozinho de queijo ali, etc. Assiste a TV Novo Tempo, vamos dormir, acordamos com disposição, vemos aqui para a lição da Escola Sabatina, ouvir os louvores e parabéns aqui o Ministério de Música. Olha, que louvor bacana, Deus continue usando vocês. É muito gostoso ouvir aqui as músicas, assistir às pregações do pastor Reinaldo e tantos outros que pregam aqui. E vamos almoçar, até aí é tudo fácil. Mas depois, quando chegamos em casa, ali, o inimigo vem. Liga a televisão, assiste a televisão, liga o seu computador, acessa o Facebook, acessa o Instagram. E você tem até boas intenções quando vai abrir um Facebook. Mas lá no Facebook tem notícias do mundo todo. Quem ganhou, quem perdeu, política, etc. Tal, e aquilo faz você tirar o seu espírito do sábado. E o inimigo vai colocando isso no meu e no seu coração, e nós vamos tocando em coisas santas. Vire para a pessoa do lado e fale o seguinte: o sábado é um dia santo do Senhor. Fale aí para a pessoa do lado. E nós não podemos tocar de maneira errada. O próximo elemento que eu gostaria de falar é sobre a instituição chamada família e casamento. Eu coloquei aqui o Ronaldinho e a Cicarelli, porque quando eles casaram, o casamento deles ganharam repercussões internacionais. Ele era o melhor do mundo, a Cicarelli, uma das modelos mais bem pagas do mundo. 2 brasileiros, mas casaram lá na França. Milhões e milhões de dólares foram gastos nesse casamento, para que em menos de 3 semanas esse casamento viesse a desfalecer. E quando um jogador, um artista, um cantor, alguém famoso casa e separa, ganha repercussões ali na mídia, e as pessoas que não têm um princípio bíblico falam o seguinte: eu também posso casar e em qualquer momento me separar. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Eu sou casado e tenho certeza que boa parte aqui também é casado. E tem alguns momentos ali de que as ideias se confrontam, né? E é ali que o inimigo vem, tentando dilacerar o nosso casamento. Mas o casamento é uma instituição sagrada. E também nós não podemos tocar nele de maneira errada. E um outro elemento que eu também não poderia deixar de falar aqui é o dízimo. 2.300 versos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre fidelidade, cuidado com o dinheiro, como administrar os seus recursos, e dízimos e ofertas. E o que nós precisamos saber sobre dízimo? Talvez eu falo aqui nessa manhã para alguém que tenha dúvidas sobre dízimo e oferta. Para onde vai o meu dízimo? Para que serve o meu dízimo? Por que eu tenho que devolver o dízimo e oferta? Qual é o percentual? Eu não sei se, porventura, nessa manhã eu falo para alguém que tem dúvidas no seu coração. E eu quero te motivar a não ficar com essa dúvida no seu coração. De alguma maneira, essa semana, procure o pastor Reinaldo. Abra o seu coração para ele e fala assim: pastor, olha, eu tenho dúvida sobre o dízimo, sobre a oferta. Eu tenho certeza que ele não vai te julgar e nem te condenar. Ele vai, à luz da Bíblia, te provar que o dízimo e a oferta é tão sagrada como o casamento, o sábado, a Bíblia e tantos outros elementos que a Bíblia fala. Ellen White fala que o dízimo pertence ao Senhor e todos aqueles que tocam nele serão punidos com a perda do seu tesouro celestial. Você com certeza já ouviu falar aqui dessa janela 1040. Muitas vezes eu e você temos o interesse, o sonho, ou quem sabe até já fomos na Europa e nos Estados Unidos.
E é muito bacana esses lugares. Mas quem sabe não está na lista minha e nem da sua prioridade conhecer alguns desses países ali mencionados. Porque nesses países não tem coisas muito bonitas para se conhecer. Tem misérias. Se você se caracterizar como cristão, pode sofrer alguma perseguição. E tem muitas características lá que não é convidativo eu e você irmos lá. E uma delas é a comida. Eu não tenho luxo, nada e nem exigências para comer. Se um dia você me convidar para comer na sua casa, ó, arroz, feijão, um ovo frito, viu, Aninha? Tá? E uma couve rasgada, para mim, ó, você vai me satisfazer e muito. É hoje, né, Renato? Maravilha. Olha, vai me agradar de cheio. Eu não tenho dificuldade com comer, mas eu tenho problemas no estômago, o pastor Reinaldo sabe. Tem coisas que eu olho e já me bloqueia. Eu teria muitas dificuldades de viver nesses países, porque o hortifruti lá, o mercado deles, é isso aí que tem para comer. Eu teria muita dificuldade. Olha só, tipo de larvas, eu não conseguia nem colocar na boca. Mas esses países precisam receber a mensagem que um dia alcançou eu e você. E alguns anos atrás, a Igreja Adventista, ela fez uma convocação a todos os pastores. Falou o seguinte: olha, nós precisamos de mandar cerca de 100 missionários, 100 pastores para esses países que eu apresentei. E tinha algumas exigências. O pastor precisava ter uma noção do inglês, o pastor precisava ter noção de outras atividades sem ser a Bíblia, porque a maioria desses países não tem a liberdade religiosa que temos aqui. Lá ele precisa ser um pintor de parede. Ele pinta a parede. E quando ele tiver uma oportunidade para os donos daquela casa ou daquele apartamento, ele fala sobre Jesus para ele. O pastor lá, ele precisa ser um borracheiro. Trabalhar numa borracharia. E as pessoas chegam indignadas porque furou o pneu do seu carro, é um executivo, etc. E o pastor está lá, trocando o pneu. E falar mais ou menos o seguinte: olha, quem sabe foi Deus que permitiu que furasse o seu pneu? Aí a pessoa: o que é isso? Quem é Deus? E o pastor está lá, trocando o pneu, consertando o pneu e falando de Jesus e da Bíblia para ele. Alguns anos atrás, a igreja mandou centenas de pastores aqui do Brasil que estavam morando em lugares bons e maravilhosos, Vitória, Piracicaba, Curitiba, Santa Catarina e tantos outros lugares mais, pastores que deixaram a sua zona de conforto de estar perto do papai, da mamãe, dos irmãos, dos amigos, comer a nossa comida brasileira, e largaram isso tudo para pregar o evangelho para esses países. E o pastor Boger, quando ele esteve lá, ele tirou a foto com esses 4 batizandos. E sabe o que me emociona na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Que talvez você não sabia, mas quando você devolve o seu dízimo, você está patrocinando centenas de pastores e missionários que estão lá pregando o evangelho. E hoje aqui, por questões de segurança, nós não estamos vendo o rosto dessas pessoas. Mas um dia, Deus vai apresentar para mim e para você essas pessoas e tantas outras pessoas mais. Com a nossa fidelidade, o evangelho está sendo alcançado em países que de maneira nenhuma seria alcançado. Guiné-Bissau. Existem países que são pobres, mas Guiné-Bissau está abaixo da linha da pobreza. Guiné-Bissau tem muitas dificuldades financeiras, mas algumas características me marcam em Guiné-Bissau, de pastores que estão lá e contaram histórias
e eu estou apenas repetindo o que eles contaram. No sábado lá todo sábado tem junta-panelas. E sabe qual que é a finalidade do junta-panelas? Porque a maioria das pessoas, apenas no sábado, que ele come uma comida de verdade. Imagina que uma igreja lá para 100 pessoas e apenas 20 pessoas podem levar comida no junta-panelas. 20 pessoas levam, mas 100 pessoas ou mais comem. Cada um comendo um pouquinho, mas eles comem lá. Outra coisa que me marca em Guiné-Bissau é que a ADRA está presente lá. E de vez em quando chegam os recursos lá, e aí dá lá 300 cestas básicas. E as pessoas precisam se cadastrar para receber as cestas básicas. E muitas pessoas chegam lá sem o cadastro. E aquelas pessoas, mesmo necessitadas, elas estão devidamente cadastradas, pegam a sua cesta. E quando ela vê ali algumas pessoas que não receberam as cestas por algum motivo, ela pega assim, um pacote de arroz para mim, um pacote de feijão para você, um óleo para mim, um sal para você. Mesmo ela tendo o direito de ficar com toda aquela cesta, eles dividem com aquelas pessoas os mais necessitados. Em Guiné-Bissau, no momento do ofertório lá, nos dias de sábado, é mais ou menos assim. Coloca o som aí para mim, por gentileza. Eles devolvem os seus dízimos e as suas ofertas cantando louvores. Devolvem moedas, porque é o que eles têm. Quando eles não têm moedas, eles devolvem sacos de farinha, igual aquela senhora está ali entregando sacos de farinha, que é a coisa mais econômica e mais barata que eles têm. Mas eles entendem que eles não podem ir à casa do Senhor de mãos vazias. E quando eles vão contar lá a sua oferta em valores médios mensais, dá 650 francos ocidentais, que convertendo para o real, dá R$ 4,30. Ah, pastor, então eles não são fiéis? São. É porque eles têm muito pouco para doar. E o que eles têm, eles doam e transformam isso em R$ 4,30. E a liderança lá da igreja escreveu um e-mail para a Associação Geral, lá nos Estados Unidos, falando o seguinte: olha, seria muito interessante ter uma torre de TV e rádio aqui no nosso país, para transmitir a Hope Channel, que é a nossa Novo Tempo, né? Hope Channel, canal da esperança, em rádios e em programas. Mas como eles vão comprar uma torre de TV repetidora, que hoje custa em torno de R$500 mil, com R$4 por mês? Aos olhos humanos e na matemática humana, impossível. Mas na matemática de Deus e no sistema de dízimo e de oferta da Igreja Adventista, Guiné-Bissau não tem uma torre só de TV e rádio lá, não. Tem 10 torres de TV e rádio lá. E sabe como isso foi possível? A sua oferta lá, irmão, chegou em forma de um parafuso. A oferta, um pouco ficou aqui, um pouco ficou para a associação, um pouco foi para a divisão, e chegou lá em Guiné-Bissau em forma de um parafuso. Mas sem o seu parafuso, a torre não estaria tão fixa como está lá. Quem sabe a sua oferta, meus irmãos, chegou em forma de 1 metro de fio. 1 metro de fio aqui, 1 metro de fio lá da Bolívia, meio metro de fio lá dos Estados Unidos, 2 metros de fio lá na Alemanha. Mas sem o seu pedaço de fio, a transmissão não poderia ser concluída. Os sistemas de dízimo e de oferta da Igreja Adventista me emocionam.
E a última história que eu gostaria de contar aqui para vocês nessa manhã vem desse país chamado Butão. A China tem muitas dificuldades de pregar o evangelho, mas se prega o evangelho na China. E alguns anos atrás, esse país chamado Butão tinha um governo lá muito radical. Esse governo proibia qualquer pessoa de falar de Bíblia, de Jesus, de crente, qualquer forma de pregar o evangelho. O governo ali mandava literalmente matar. Mas como pregar o evangelho nesse país com tantas dificuldades de pregar o evangelho, né? Deus iluminou um pastor, um dos missionários, e ele desenvolveu esse radinho. Esse radinho custa cerca de $15. E todas as vezes que a pessoa aperta o play, um pastor começa a pregar na língua daquele povo. Aí ele não gostou, ele muda de canal. Uma cantora começa a cantar músicas cristãs na língua dele. Ele não gostou do programa, ele muda de novo o canal. Uma voz bonita começa a recitar versos áureos da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. E tantos outros versos. E no final de cada programa, uma mensagem mais ou menos assim: se você gostou desse programa e quer saber mais desse novo céu e a nova terra, entre no site tal, que vai ter uma equipe do outro lado do mundo para lhe orientar acerca desse evangelho. Aí você talvez me pergunta, mas pastor, o senhor falou que naquela época não poderia falar nada de Bíblia, nada de Jesus. Se uma pessoa entrega o radinho, ele começa a ouvir e está falando de Jesus, essa pessoa também vai ser condenada. E você tem razão nisso. As pessoas não levavam esses radinhos até lá. Sabe como que era colocado? Imagine que aqui é China. Esse lado aqui é a China. E esse outro lado já é divisa com Butão. Os pastores chegavam aqui, 10 pastores, amarravam esses radinhos em balões cheios de gás hélio e faziam a oração mais ou menos o seguinte: querido Deus, até aqui nós podemos entrar, mas ali não. Leve esses radinhos nas mãos que o Senhor deseja. Amém. E esses radinhos ganhavam alturas. E a história fala que cerca de 1 hora, 1 hora e meia, esses radinhos sobrevoavam os céus. E o vento do Espírito Santo levava esses radinhos. E por volta de 1 hora e meia, perdia ali o seu gás, a sua potência, e ia abaixando, ia abaixando, ia caindo sobre terrenos baldios. E talvez você não sabia, mas quando você devolve a sua oferta, talvez o seu radinho foi parar nas mãos desses jovens. E esses jovens são melhores filhos hoje, porque conhecem Jesus. E os radinhos continuam voando. E quem sabe descem sobre carros. Volta. Talvez o seu radinho parou nas mãos dessa senhora. E ela fez questão de tirar uma foto e olhar para você. Ela está olhando para você nessa manhã. E dizendo o seguinte: o seu radinho chegou aqui nas minhas mãos. E lá no céu, eu quero te abraçar. Porque eu fui salvo em Cristo Jesus através do radinho. Talvez o seu radinho está nas mãos desse Senhor, e essa história me emociona. Com 72 anos de idade, esse Senhor nunca tinha escutado de Bíblia, de Jesus, de novo céu, a eternidade e outras coisas mais. E ele lá, ouvindo atento o seu radinho. E hoje esse Senhor, ele já descansou, mas descansou em nome de Jesus, com
com a palavra no coração. Eu termino com esse texto de Salmo 101, verso 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, este me servirá. Nesta manhã nós falamos aqui de coisas santas, sagradas, que nós não podemos tocar. Quero chamar aqui o pastor Reinaldo aqui à frente. Quero chamar aqui os meus amigos diáconos e anciãos. Eu gostaria que você que é representante de família, você que representa uma família, fique em pé. Não todos, você que representa uma família, fique em pé. Eu e o pastor Reinaldo queremos lhe presentear a sua família nessa manhã. Aqui está um pequeno objeto. Não tem muito valor, pode ir entregando. Não tem muito valor comercial. Isso aqui não tem muito valor. Mas a intenção minha e do pastor Reinaldo, e o nosso pedido é que você coloque essa arca lá na sua casa, em todos os momentos ali que porventura você vai se deparar com ela. Talvez você precise de colocar essa arca do lado do seu televisor, porque tem entrado séries e programas que estão destruindo o seu lar. E todas as vezes que você vê o televisor e vê esse pequeno insignificante objeto, você vai lembrar, a presença de Deus está aqui no meu lar e eu não posso mais continuar deixando esse programa entrar aqui dentro de casa. Quem sabe você vai ter que colocar essa arca do lado do seu notebook. Porque enquanto a sua esposa, o seu esposo ou seus pais estão longe, você tem acessado conteúdos que vai te tirar do céu. E quando você olhar essa arca, olhar o conteúdo, você vai falar o seguinte: desculpa, Deus, eu tenho que tirar dessa cena aqui. E eu e o pastor Reinaldo queremos fazer uma oração de consagração para você aqui nessa manhã. Eu quero entregar uma outra. Pode entregar também, amigos. Esse é para todos. Pode entregar aqui. E o nosso pedido é que você marque um compromisso que você está renovando, fazendo, refazendo com Deus nessa manhã. Nosso pedido é que você faça esse compromisso agora. Porque se você deixar para fazer esse compromisso na sua casa, o inimigo vai fazer um trabalho totalmente contrário. Você não vai precisar de devolver esse papel nem para mim, nem para o pastor Reinaldo. É você e Deus aí neste momento. Se você deseja separar um primeiro momento de cada dia, marque aí. Separar um momento para estudar a lição da escola sabatina, marque aí. O culto familiar, por favor, meu querido, não deixe de fazer o seu culto familiar. Se você quer estar em constante oração, marque aí, ter um hábito saudável. E esse papel vai ficar com você, vai ficar dentro da sua Bíblia. É você e Deus. E Deus vai te abençoar. Deus vai te usar. Deus vai ser presença constante no seu lar. Porque o maior sonho de Deus é levar eu e você com toda a nossa família para o céu. Que Deus te abençoe. Vamos dar aí mais um minutinho. E depois eu e o pastor Reinaldo vamos orar aqui e consagrando a cada família aqui presente.
Podemos orar? Vamos ficar em pé? Podemos ficar em pé? Dá a mão aí para seu filho, sua filha, seu esposo, esposa. Vamos orar. Querido Deus, louvado seja o teu nome, por esse sábado tão especial que nós estamos vivendo. A gente sente a tua presença aqui. E obrigado, porque de uma maneira tão amorosa, tão especial, o Senhor fala ao nosso coração. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor falou ao meu coração também. E eu preciso ser uma pessoa melhor. E diante do Senhor, te apresento essa comunidade, minha querida igreja. Pessoas que eu amo tanto, Senhor. E com certeza também tem tido dificuldades. E às vezes lançamos mão das coisas sagradas. Senhor, abençoa cada família aqui. E que esses propósitos que estamos firmando diante do Senhor, eles realmente sejam uma realidade. Até o dia de nos encontrarmos com Cristo Jesus. E neste momento, eu e o pastor Reinaldo erguemos as nossas mãos para pedir ao Senhor que abençoe a cada família aqui representada. Que o inimigo jamais tenha a ousadia de querer encostar em cada filho teu. Abençoe-os, proteja-os, e que um dia possamos estar com toda a nossa família completa na eternidade. Abençoe o restante do nosso sábado, que possamos fazer tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Dá um abraço aí gostoso. Obrigado, pastor Janes. Foi uma bênção, uma grande bênção. Se você quer saber um pouco mais sobre adoração e fidelidade, hoje às 16 horas lá na igreja do Morumbi. Pastor Janes vai estar ali na porta, cumprimentando a todos. Foi um prazer de receber todos vocês, membros dessa comunidade, e aqueles que não são. Sejam muito bem-vindos e volte sempre. É sempre bom estarmos juntos. E amanhã nós estaremos aqui vivendo milagres como esse, em nome de Jesus, às 19 horas. A caneta você pode deixar aí mesmo.